O título dessa mensagem, eu vou pedir para que coloque aí no telão, por gentileza, o pessoal da mídia. Diz assim o título dessa mensagem, para você que gosta de anotar: Transformando o medo em pontes. Eu acho que esse tema ele é muito propício, está aí na tela. Transformando o medo em pontes. Esse tema eu acho que ele é muito propício para o momento ao qual nós estamos vivendo, porque nós de fato estamos vivendo um período de medo, um período de incerteza, um período de dúvida. A pandemia está aí, a economia não está organizada, a gente está pensando assim, e agora? Como é que vai ficar as coisas? E isso gera em nós um certo medo, um certo receio. E essa palavra veio ao meu coração e eu quero que você preste atenção, porque Deus com certeza irá falar ao teu coração. Primeiro, você precisa entender que a forma como você lida com o medo, ele vai agir de duas formas na tua vida. Ou ele vai ser um combustível de motivação para você, ou ele será um obstáculo. Mas, antes de nós entrarmos aqui no texto, de fato na mensagem, eu queria trazer uma breve introdução do que está acontecendo aqui, do que esse texto está narrando, e contar um pouco até uns versículos anteriores. Para você que gosta de estudar, com certeza você vai perceber que se voltar alguns versículos, começa a partir do momento que Jesus encerra um dos milagres mais extraordinários da Bíblia, que é a multiplicação de pães e peixes. Jesus multiplica pães e peixes ali, e depois disso ele manda os discípulos: vão para o outro lado, e eu vou encontrar com vocês lá. Então, os discípulos vivem um milagre extraordinário, e depois é despedido, e Jesus pede para que eles vá ao outro lado. Também nós precisamos entender um pouco sobre o cenário ao qual onde eles estavam. Eles estavam diante do mar da Galileia. Na verdade, o mar da Galileia ele é um enorme lago e não sim um mar, porque ele não faz ligação com nenhum outro oceano ou mares. Então ele é um lago que tem aproximadamente 21 quilômetros de extensão por 13 de comprimento. Ele fica mais ou menos a 213 metros abaixo do mar Mediterrâneo. E para você situar um pouco melhor, a sua costa ali está a cidade de Tiberíades, ali naquela região ali, as montanhas de Golã, ali, logo à sua esquerda. Então, é mais ou menos para você entender o cenário ao qual os discípulos estavam enfrentando. Jesus vai ao monte para orar, enquanto os discípulos estão sendo castigados pelas águas. Mas olha, nós primeiro também precisamos entender o que é medo. O medo ele é algo natural do ser humano. Ele é um instinto de defesa. E o medo também fará com que você tenha dois tipos de atitude. Ou o medo te impulsiona a você confrontar o que está te impondo o medo, ou o medo fará com que você fuja dele. É natural. Diante do animal selvagem, você vai tomar duas atitudes. Eu acredito que é sempre a segunda. Ou você enfrenta ou você corre. Eu creio que você vai correr. Eu também correria, né? Mas há pessoas que estão impulsionadas. Observe-se uma mãe. Se um filho está em perigo, um pitbull, um exemplo, abocanha o teu filho. Eu posso garantir que uma mãe, ela vai em cima do cachorro, mesmo estando com medo. Porque é um instinto natural do ser humano. O medo é um instinto natural, faz parte da vida. Como bem falei, ele é um sistema de defesa do ser humano. Então, para você entender melhor, o medo faz com que você tome dois tipos de atitude. Ou você vai fugir, ou você vai enfrentar. E, baseado nisso, agora eu quero entrar na mensagem. Eu extraí 5 lições desse texto. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse mesmo texto, porque nós vamos voltar para alguns versículos, para nós entendermos um pouco do que essa lição, esse texto nos traz de ensinamento para esse tempo, para esse momento de adversidade, para esse momento de incerteza. Primeiro, você que gosta de anotar, o que essa lição nos ensina diante do medo? Como transformar o medo em ponte, baiano? Primeiro, tome a frente da situação. Olha lá o que diz o versículo 28 do mesmo texto. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aí eu pergunto a você, quais são as suas iniciativas? Aonde você quer chegar? Aonde você almeja alcançar? Escute, haviam 12 discípulos no barco. Ambos estavam com medo. Todos estavam com medo. Afinal de contas, eles estavam sendo castigados por uma tempestade, numa madrugada, sem qualquer recurso de navegação.
perdidos, sendo açoitado por ondas, pelo vento, sem Jesus por perto, porque Jesus era a garantia da segurança deles. Mas ali não tinha Jesus na cena, era só eles. A Bíblia diz que Jesus estava no monte, ele foi orar. Então, todos estavam com medo. Agora, eu escrevi algo aqui, dá até frase do Instagram: os campeões são postos em evidência no momento onde poucos são capazes de se expor. Os 12 estavam no barco com medo. De repente eles avistam Jesus caminhando por sobre o mar. Um deles toma uma atitude diferente dos demais, que é Pedro. Pedro olha, também não conhece, porque o texto diz que eles acham que Jesus é um fantasma. De repente Pedro vai lá: Senhor, se és tu mesmo, permita-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus fala assim: venha, venha Pedro. Agora eu pergunto para você, meus irmãos, diante de uma tempestade, numa madrugada, num barquinho pequeno, porque os barcos daquela época não eram tão grandes como hoje você vê na televisão, ou quem já viajou aí com esses barcos gigantes aí, esses transatlânticos. Os barcos eram menores, barcos de pesca, de pescador, coisa pequena. Você está dentro de um barco numa tempestade. Por mais que a tempestade esteja engolindo o barco com suas ondas, o lugar mais seguro da tempestade ainda continua sendo o barco. Mas Pedro toma uma atitude diferente de todo mundo. Pedro fala: eu vou. Quem aqui tinha coragem, na madrugada, na tempestade, pisar o pé fora do barco? Eu não pisaria. Mas Pedro vai lá e pisa o pé fora do barco. E a história narra que Pedro caminhou sobre as águas. Não há um relato de qual foi a distância que Pedro percorreu, se andou 5, 6, 7 metros, 10 metros. Não tem uma distância estipulada aqui, a Bíblia não fala sobre isso. Mas é fato que a Bíblia dá relato que ele andou sobre as águas. Ele caminhou. Nenhum discípulo pode falar a experiência de caminhar sobre as águas, só Pedro. Todos viram Pedro caminhar sobre as águas. Todos viram Jesus caminhar sobre as águas. Todos viram diversos milagres operados por Jesus. Mas ninguém teve a experiência, além de Pedro, de caminhar sobre as águas. Só ele. Porque Pedro olhou para o medo e falou assim: tá bom, eu vou enfrentá-lo, eu vou tomar uma atitude diferente. Nesse cenário atual ao qual nós vivemos agora, um cenário de dificuldade, é certo, de medo, é certo, porque dá medo. A pandemia trouxe um certo medo, um certo pavor para muitos. Porque tem gente que poderia estar aqui no culto, mas por medo ficou em casa. Não é porque você não pode vir: ah, eu sou da área de risco. Compreensível, você é da área de risco. Mas tem gente que não está vindo por conta do medo. O medo tem paralisado muitos. Por consequência disso também, os milagres para você estão sendo paralisados. O cumprimento da promessa de Deus para você está sendo paralisado, porque você parou. Então, diante do medo, é necessário sim tomar atitudes diferentes. O pastor Jarmuth falou uma frase aqui muito interessante há um tempo atrás e eu guardei: não adianta querer resultado diferente fazendo sempre as mesmas coisas. Se você quer um resultado diferente, você precisa fazer algo diferente. Se você seguir o que todo mundo está fazendo, os resultados serão iguais. É fato, é a vida. Então Pedro toma uma atitude diferente. E Pedro experimenta algo totalmente diferente. Mas talvez você fale assim: mas e o Demar, baiano, ele afundou. Sim, ele afundou. Ele teve medo depois, ele se assustou. Mas ele caminhou sobre as águas. Ele viveu o milagre de caminhar sobre as águas. Pedro experimentou um milagre que ninguém experimentou. Então, ei, você que está aqui essa noite, você já venceu muito por estar aqui, porque você enfrentou os seus medos. Você superou a barreira do medo e chegou até aqui. Porque não é pelo fato de você ter vindo que isso tirou de você o medo. Sim, a gente tem aquele receio, porque é humano. Eu falei aqui no início, o medo é um instinto natural do ser humano. É um instinto de proteção, de se guardar, de se prevenir, para não se expor, para não se machucar, para não se ferir. Mas você venceu, chegou até a casa de Deus. E porque você chegou até aqui, tem uma palavra sobre sua vida, tem uma palavra sobre sua casa, tem uma palavra sobre sua família. Porque você veio, você venceu a barreira. Então, ei, diante do medo, você precisa tomar atitude diferente. Segundo, você precisa reconhecer quem está autorizando você seguir. Olha o que diz o versículo 29.
venha, respondeu ele, isso Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. E eu pergunto, a quem você está dando ouvidos? Porque hoje a sociedade em geral tem parado para ouvir o que a TV diz, o que a internet posta, o que todo mundo está falando, e muita gente esqueceu do que Deus tem liberado sobre sua vida, sobre sua casa. Porque nós estamos sendo alimentados por uma mídia, alimentado pela internet, alimentado pelo povo lá fora, dizendo, cara, vai ficar pior. Meu irmão, vai piorar. A economia está indo por água abaixo. Olha, a vacina eu não sei até quando vai terminar isso. É muita gente, é pouco recurso. Nós estamos ouvindo a multidão falando e informações chegando de que só vai piorar. E muitos já esqueceram das promessas que Deus tinha feito. Eu não estou falando para você aqui fazer vista grossa do problema. Não. Nós estamos diante de um problema e é uma verdade. A pandemia está aí, ela é real. Eu sou prova disso, eu tive o Covid. Graças a Deus não tive só uma dor de cabecinha leve lá, mas nada demais. Mas ela é real, está aí. Só que, se você ficar parado, dando ouvidos ao que lá fora está falando, você vai parar de viver os milagres que Deus tem para você. Você vai parar de experimentar aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Porque Ele quer te abençoar, e na pandemia mesmo. Nesse tempo de adversidade, é nesse tempo mesmo que Deus quer abençoar a sua casa, a sua vida, os seus negócios. Deus não parou. O pastor Jamute fala um negócio muito interessante. Deus não está lá com um anjo, com um pano, passando na testa do Senhor, porque Ele está nervoso, preocupado. E agora? Perdemos o controle. Deus não perdeu o controle da situação. Ele continua no controle de tudo. Por mais difícil que esteja a situação, Ele continua controlando tudo. Na hora que Ele quiser, Ele faz assim, ó, no estalar de dedos, e acabou a pandemia. Só que é necessário. Os discípulos caminhavam com o Mestre Jesus. Nem eles foram isentos de passar por tempestade. Estavam eles agora. Esse texto está narrando isso. Mesmo seguindo Jesus, mesmo obedecendo Jesus, eles estavam numa tempestade, mas continuam a ouvir Cristo, continuaram a acreditar em Jesus. Você precisa continuar acreditando e continuar dando ouvidos ao que a palavra de Deus diz ao seu respeito. Se você tem promessa de Deus, ela vai se cumprir. A pandemia já vai passar. Entenda uma coisa, tempestade não é eterna. Deserto também não é eterno. Deserto é passagem. Tempestade é um período. E aprenda uma coisa, se todos os dias fosse ensolarado, a vida seria um deserto. É necessário chover, sim. É necessário, de vez em quando, tem que dar tempestade, tem que sacudir um pouco para nos ensinar. Já pensou se nós tivéssemos tudo o que quiséssemos? Se a vida fosse fácil? Se as coisas viessem de mão beijada, elas não teriam valor. Perdi-se o valor com facilidade. Por quê? Tudo de mão beijada. Eu quero, tome. Eu quero, me dar. Não, tem hora que Deus fala assim, eu vou te apertar um pouco. Eu vou permitir que venha uma tempestade sobre sua vida. Para quê? Para que você se aproxime mais dEle. Para que você busque mais dEle. Para que você fortaleça a tua fé. Olha quantas pessoas nessa tempestade se aproximou mais de Deus. Quantas? Eu estava dando uma pesquisada e vi que o número de pessoas que voltaram para a igreja, voltaram para Cristo, tem aumentado nesse período de pandemia. As pessoas observaram que assim, é necessário buscar Deus agora. Talvez Deus seja assim, eu vou permitir uma pandemia para que muitos voltem para casa. Voltem para mim. E a pandemia tem feito isso. A pandemia tem restaurado lares também. Você não fazia culto em casa com a tua família, agora você faz. Você não lia a palavra, agora você lê. Você não orava mais, agora você está orando. Porque a pandemia fez isso com muita gente. Gente que estava frio, voltou para perto de Deus. Se aproximou mais dEle. Buscou a sua face, porque momentos de adversidade nos torna mais forte. Nos mostra também que não somos super-heróis. Que somos limitados, que somos fracos, que somos dependentes. Porque chega uma hora que a gente se torna arrogante. Confiando na força do nosso próprio braço. Achando que nós podemos tudo, que conseguimos tudo. Aí Deus fala, eu vou sacudir você um pouco. Para você aprender o quanto você é dependente de mim. O quanto que você precisa de mim. O quanto que você necessita que eu esteja perto de você. Foi um instante, os discípulos do nome de Jesus e a tempestade veio. Jesus estava ensinando os discípulos. Ensinando eles a lutar, a ser mais dependente dEle. A entender que Ele está no controle de tudo.
Então, ei, preste atenção em quem você tem dado ouvidos. Ouça a palavra de Deus. Não adianta querer viver uma vida para Jesus dando ouvidos ao que o mundo fala. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. O próprio Senhor, Ele irá à sua frente, estará com você. Ele nunca deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Nesse tempo de adversidade, não desanime, Deus é contigo. Nesse tempo de incerteza, não desanime, Deus continua contigo. Ou nesse tempo de medo, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de adversidade, Deus continua contigo. Você precisa crer nisso. Terceiro, não tire o seu olhar de Jesus. Olha o que diz o versículo 30. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. O que tem feito você perder o foco? O que tem feito você sair da rota? O que tem feito você perder a sua bússola, o seu guia, que é Jesus? O que tem feito você olhar para a esquerda, olhar para a direita, olhar para a adversidade? Porque, olha, o texto narra que Pedro começou a observar o vento, começou a observar as ondas e perdeu o olhar de Jesus. Enquanto Pedro caminhou olhando para Jesus, ele não afundou. Quando ele reparou no vento, quando ele reparou na tempestade, ele começou a afundar. E quantos de nós está andando em direção de Cristo, firme na igreja, firme na obra do Senhor, trabalhando, servindo, vindo à casa de Deus, sendo ofertante liberal, sendo dizimista, estando todo dia na casa do Senhor, tem culto, eu estou aqui, estou buscando a Deus, estou orando, estou jejuando, participo de campanha, estou aqui sempre, estou servindo. Aí de repente vem a adversidade, você começa a olhar para a adversidade, você perde o foco. Muitas pessoas voltaram para Jesus, sim, mas muitos também se esfriaram, porque começaram a olhar para a adversidade, começaram a olhar para a pandemia e começaram a crer: sei não se Deus resolve, hein? Sei não se Deus consegue, hein? Começou a olhar para a adversidade, está sendo alimentado pelo que a mídia diz, pelo que estão falando lá fora, perdeu a sua direção. Hoje é dia de você, que talvez esteja balançando, olhando muito para a pandemia e pensar assim: está na hora de eu voltar e continuar caminhando para Jesus. Talvez você em casa está aí com medo. Deus está falando para você: está na hora de você continuar a olhar para Jesus. Porque se você parar de olhar para Jesus, sim, é fato, nós vamos perder o controle da situação. Nós vamos afundar. O medo domina todos aqueles que tiram o seu olhar da direção que deveria seguir. Olha o que diz o Salmo 56, versículo 3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Ei, eu não sei o que a tempestade tem balançado na tua vida. Eu não sei se você por acaso está passando pelo deserto, ou se chegou o tempo de uma tempestade muito forte, eu não sei. Mas ei, como diz o Salmo 56, continue acreditando e confiando. O Senhor continua cuidando de você, o Senhor continua olhando para você, o Senhor continua cuidando da sua casa, o Senhor continua do seu lado. Você não pode perder o foco, você não pode perder sua direção. Tem uma promessa para você, tem um propósito para você, e você vai cumprir esse propósito. Você precisa crer nisso. Olha o que diz o Salmo. Eu separei aqui o Salmo 73, alguns versículos, muito interessante. Olha o que diz o Salmo 73, versículo 2. Mas quanto a mim, quase tropecei e caí. Por pouco não abandonei o caminho certo, pois tive inveja dos orgulhosos, vendo o sucesso e a felicidade desses maus. Versículo 13. Será que foi à toa que eu me esforcei para manter o coração puro e ter as mãos limpas do pecado? Versículo 22. Agi como um irresponsável e ignorante diante do Senhor. Minha atitude era de um animal sem entendimento, e apesar de tudo, o Senhor estava sempre ao meu lado, segurando bem firme a minha mão direita. O Senhor me guia com a sua sabedoria durante esta vida, e depois me receberá com honras. Quem mais tenho no céu senão o Senhor? Aqui na terra que eu mais desejo que a sua presença. Minha saúde pode acabar, meu coração fraquejar, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança eterna. E versículo 28. Quanto a mim, acho maravilhoso viver bem perto de Deus. Soberano Senhor é a minha proteção, e por isso
proclamarei ao mundo as grandes coisas que Ele fez por mim. Ei, meu irmão, o Senhor tem feito grandes coisas pela tua vida, pela tua casa, pelo teu trabalho. O Senhor continua cuidando de você. Ei, o teu nome está na palma da mão dEle. Ele continua velando por você. Ei, não se preocupe, está difícil. Eu sei que está, mas tem um Deus cuidando de você. Um Deus que olha do trono e fala: filho amado, continua caminhando. Eu estou contigo, eu sou o teu Deus. Você não vai perecer, a tempestade não vai te derrubar. É só um período, vai passar. E quando passar, meu irmão, pode se preparar, porque depois da tempestade vem um tempo de crescimento, um tempo de colheita, um tempo de novidade. Ei, é necessário regar a terra de vez em quando, sim, para que cresça. E tu vai começar a crescer, tu vai render frutos. A pandemia é só um processo. Continue plantando, continue semeando, continue investindo tempo, continue na casa de Deus, porque chegará o tempo, o tempo da colheita. Aleluias, aleluias. Veio um tempo de colheita como nunca antes para a sua vida. Você precisa crer nisso. Pare de olhar para o lado, pare de perder a direção. O Senhor continua olhando para você. Ele continua olhando para você, seu filho amado, fiel. Aguenta mais um pouco. Aguenta mais um pouco. Porque é certo, também, se essa pandemia não passar, Jesus volta, nós vamos embora. Acabou. Então vamos continuar crendo, vamos continuar buscando. Número 4, não duvide se quem te chamou foi Jesus. Versículos 31 ao 33. Diz assim: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando ele entrou no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aqui tem algo muito interessante, essa palavra adoraram. Vocês sabiam que até esse texto aqui, de Mateus 14, os discípulos nunca tinham adorado Jesus, de fato? Porque quando ele multiplica os pães e peixes, um pouquinho antes aqui, versículo 21, termina a multiplicação de pães e peixes, eles celebraram como o povo celebrou como um profeta, o profeta que estávamos esperando. Celebraram ele, mas não o adoraram. Mas depois que o discípulo o Pedro e Jesus entram no barco, e Jesus acalma a tempestade, é a primeira vez que os discípulos adoram Jesus como Senhor. Então, entenda uma coisa, eu vou voltar lá para o versículo 22. A Bíblia fala que o texto fala que Jesus manda eles irem para o outro lado. E eles vão de fato para o outro lado. E Jesus sobe no monte. Aqui tem algo muito interessante que Deus colocou em meu coração. Jesus está no monte. O monte quer dizer lugar elevado, acima. Eu vejo de cima para baixo. Os discípulos estão no meio do mar, numa tempestade. O problema dos discípulos era a tempestade. Jesus está acima da tempestade no monte. Não sei se ele conseguia ver os discípulos no mar, mas isso mostra que assim, o teu problema está embaixo, o teu mestre está em cima. Ele está acima do teu problema. Ele está vendo o teu problema. Você está lutando contra o problema, ele está acima do teu problema. Deus continua acima do teu problema. E quando ele descer, a Bíblia fala que quando ele desce, os discípulos estão lutando contra a tempestade, apavorados. E olha Jesus na tempestade, caminhando. O problema que você luta, Jesus caminha por cima dele. Os problemas que te afligem, Jesus caminha por cima dele. Sabe por quê? Porque ele está acima do teu problema. Ele está acima disso que te aflige, isso que te maltrata, isso que te persegue. Ele está sempre acima, nunca abaixo do problema. Ele desceu do monte, e quando desceu, ele veio por cima daquilo que castigava o discípulo, dizendo: ei, eu estou no controle, eu continuo dominando isso daqui. Ei, não tenha medo, eu continuo no controle do teu problema. E a Bíblia fala que quando ele entra no barco, imediatamente cessa os ventos. Sabe por que muitas vezes o Senhor permite tempestade? Não é para te matar, não é para te destruir, pelo contrário. Porque os discípulos estavam longe de Jesus, mas no meio da tempestade trouxe Jesus para perto deles.
Talvez a tempestade que o Senhor permitiu, essa pandemia, esse tempo da adversidade, sabe para que foi? Para que você se aproximasse dele. Porque a tempestade fez com que os discípulos se aproximassem de Jesus. Porque quando ele viu a tempestade, ele se aproximou. Oh, esse tempo de adversidade, esse tempo de incerteza, é Deus dizendo: vem, filho, se aproxima. Vem, filho, para perto, se aproxima. Se aproxima que eu vou cessar as tempestades. Aguenta. Eu estou descendo do meu monte para te resgatar, para acalmar os ventos, para cessar a tempestade. Ei, para fazer você atravessar esse deserto em segurança. Está chegando um tempo de segurança de Deus, um tempo de intimidade. O pastor pregou sobre o avivamento aqui. E eu acredito que vai haver uma onda de proximidade com Deus nessa igreja. Nós vamos começar a buscar mais, a orar mais, a estar mais próximo, porque nós iremos se aproximar mais de Deus. A tempestade vai fazer nós nos aproximar mais de Deus. Está vindo um tempo de intimidade como nunca antes você viveu. Se prepara para viver o extraordinário de uma intimidade que você nunca teve com o Senhor. É nesse tempo, porque o Senhor quer se aproximar. Então, ei, aguenta, porque vem. A intimidade com Deus vai revelar sobre você bênçãos que o Senhor tem guardado para você. Se prepara para viver experiências como nunca antes. Teus filhos estão perdidos, serão alcançados. Ei, tua casa é um lar que tem briga, divórcios, incertezas. Vai começar a ter união, vai começar a ter abundância. Ei, as portas de emprego estão fechadas, vai vir um tempo de abrir de portas. Ei, está mandando gente embora do teu trabalho, vai começar a contratar. Pode esperar, está vindo um tempo de intimidade. Com isso, um tempo de derramar de bênção do Senhor sobre muitos aqui. Eu creio nisso. Aleluias. Aleluias. 5, para encerrar. Não duvide da promessa. Volta lá no versículo 22 novamente. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem num barco e fosse adiante dele para o outro. Para o outro? Grave essa palavra. Para o outro lado. E olha o que diz o versículo 34. Você vai dar um glória. Depois de atravessarem o mar. Você não entendeu? Versículo 22 fala assim, ó: passem para o outro lado. Mas irmão, tem uma tempestade no meio. Versículo 34. Depois de atravessarem o mar. A tempestade não vai te derrubar, meu irmão. É só para te preparar, você não entendeu? Deus está te preparando para algo extraordinário. O propósito dos discípulos não era morrer no mar. Pelo contrário, era para que o evangelho chegasse até você. Eles não iam morrer, e você não vai morrer no meio da tempestade. Você vai atravessar. Se Jesus falou, vamos para o outro lado, você vai chegar do outro lado. Creia, tu vai chegar do outro lado. Eu acredito nisso, gente. Foi o mestre que falou. Qual é a promessa de Deus na tua vida? Ele prometeu. Só siga firme, só continue crendo, continue buscando, continue dentro do centro da vontade de Deus. Tu vai chegar do outro lado. É certeza. O texto é claro. Vão para o outro lado. Versículo 34. Atravessaram para o outro lado. Ei, pare de ficar olhando a circunstância da vida. Tem uma palavra liberada sobre sua vida, sua casa, seu trabalho, sua empresa. Se Jesus disse que você chegaria do outro lado, você vai chegar. A certeza do êxito só estará disponível para aqueles que não têm medo de exercitar a fé. E olha aqui, ó, para de ficar dando ouvidos a quem só fala de desgraça. Desliga essa TV. Vai ler a palavra de Deus. Venha para o culto. Se levante, meu irmão. Você é filho de Deus. Se Ele disse que aqui não é o fim, está decidido. Aqui não é o fim. Ei, tem novidade de Deus para você. Tem novidade de Deus para sua casa, para o teu trabalho. Ei, vai vir um tempo, meu irmão. Você precisa crer nisso. Eu vou pedir que você se coloque de pé. Eu vou encerrar. Aleluia. Ezequiel 2, versículo 6 vai dizer: e você, filho do homem, não tenha medo. Aleluia.
Olha o que diz o Salmo 23, versículo 4. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, e a tua vara e o teu cajado me consola. E eu tenho uma palavra profética sobre a sua vida. Está lá em Joel, capítulo 2. E esse texto é uma palavra profética para você, para sua casa, para os teus negócios, para o tempo que o Senhor está preparando para você a partir de agora. Olha o que diz lá, Joel, capítulo 2, versículo 21 até o 27. Diz assim, ó: não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozijem-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas do outono, conforme a sua justiça. Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as da primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão vinho novo e de azeite. Vou compensá-lo pelos anos da colheita que o gafanhoto destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais, nunca mais, nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Ou seja, Ele está no meio da sua casa, Ele está no meio da sua igreja. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Oh, aleluia. Essa palavra é para você, essa promessa é para você. O Senhor está guardando a sua casa, o Senhor está segurando você. E ainda que venha o dia mau, e ainda que venha a tempestade, e ainda que venha o dia difícil, creia, o Senhor não vai deixar que isso mine a tua fé, que isso te desanime, que isso tire você do centro da vontade dEle, que isso destrua os teus sonhos. Porque ei, o Senhor vai começar a agir na vida de pessoas aqui, e eu tenho certeza que nós ouviremos testemunhos de milagres em tempo de tempestade como nunca antes. Se você crê, dê o seu melhor aplauso ao Senhor. Deus abençoe.